Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Qualidade Sem Limites. Esse é o canal onde nós tratamos assuntos sobre qualidade com qualidade. Antes de nós iniciarmos o tema de hoje, já gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, a ativar o sininho para poder receber as nossas notificações. Hoje nós vamos tratar de uma metodologia bastante importante dentro do sistema de gestão da qualidade. Nós temos dentro, num plano global da empresa, muitas situações indesejadas, que nós conhecemos como não conformidades. E o MASP, ele nos ajuda a sistematizar a tratativa de não conformidades dentro da empresa. É uma sistemática dividida em 8 passos que, dentro desses 8 passos, eles são relacionados com as etapas do PDCA. E nós vamos ver que em cada etapa nós temos uma meta e uma ferramenta de qualidade que nós podemos aplicá-la. Vamos lá. A primeira etapa do MASP ela é da identificação do problema. A fase 1, então, é a fase onde nós vamos identificar o problema. Qual é a meta nesta fase? É definir com clareza o problema que nós vamos tratar. Para que nós possamos definir com clareza isso, nós podemos usar uma ferramenta da qualidade que é o diagrama de Pareto. Ele vai nos ajudar a definir uma determinada não conformidade dentro da visão global dentro da empresa para que a gente possa tratar. Feito isso, a segunda etapa do MASP é a questão da observação. Dentro da observação nós temos uma meta de investigar as características do problema. Nós vamos investigar características como a frequência que acontece, a máquina que acontece, o operador, se é no primeiro turno, no segundo, no terceiro. Ou seja, nós vamos levantar todas as características dentro da observação onde acontece com mais frequência ou determinada não conformidade. Para essa segunda fase, nós podemos usar a ferramenta de carta de controle. Terceira fase do MASP, é a fase da análise. Nesta fase, nós temos uma meta que é investigar as causas do problema. Então, nós sabemos qual é o problema, nós observamos, agora vamos identificar as causas. Para que nós identifiquemos causas de problemas, nós temos uma ferramenta de qualidade chamada diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de espinha de peixe muito conhecido. A fase 4 do MASP é o plano de ação. Então, se nós já identificamos o problema, observamos, analisamos, vamos agora elaborar um plano de ação. A elaboração do plano de ação é justamente a meta da etapa 4 do MASP. Para a questão da elaboração do plano de ação, nós podemos usar a ferramenta fluxograma. Criarmos um fluxograma novo para essa determinada etapa de produção ou corrigirmos, modificarmos aquele que já é existente. Notem que essas 4 primeiras fases do MASP, ela está relacionada apenas à fase P do PDCA, ou seja, essas 4 primeiras fases do MASP é apenas as fases de planejamento daquilo que nós vamos colocar, tratar dentro da empresa. A quinta fase do MASP é a fase de ação. Na fase de ação, nós temos uma meta que é implementar aquilo que foi planejado, ou seja, colocar em prática o nosso plano de ação. Para que isso aconteça, nós podemos fazer um brainstorming. Chamar as pessoas envolvidas, o setor envolvido, os operadores envolvidos, explicar, treinar e colocar com clareza o objetivo deste plano de ação. A sexta fase do MASP é a fase de verificação. Na fase de verificação nós temos uma meta, que é o quê? Verificar o resultado deste plano de ação. Para esta fase de verificação nós podemos usar a ferramenta histograma, que ela vai nos dar uma resposta de como está o nosso processo. Para esta fase da verificação, nós sempre vamos ter uma pergunta. Essa pergunta ela vai ser sempre da seguinte forma: o plano de ação que foi aplicado resolveu?
O plano foi efetivo? Foi eficaz? E nós aprendemos lá no fluxograma que sempre que nós temos uma pergunta onde temos uma decisão, nós temos pelo menos duas respostas: sim ou não. Então aqui, na fase de verificação, nós temos a pergunta: o plano de ação resolveu? Se sim, nós vamos seguir o fluxo para frente. Se não, olha a setinha para onde vai. Ela vai subir e vai voltar lá para a etapa 2 de observação. Então, se o plano não foi eficaz, nós vamos observar novamente o processo, analisar novamente o processo, elaborar um novo plano de ação, colocar em prática e verificar. Se o plano foi efetivo, ou seja, resolveu o problema, continuamos com a 7ª etapa, que é a padronização. Na etapa da padronização, nós temos a meta de prevenir a reocorrência do problema. Ou seja, nós vamos prevenir que essa não conformidade ocorra novamente no nosso processo. E para isso nós podemos utilizar os famosos POPs, que são os procedimentos operacional padrão. É onde nós vamos padronizar aquilo que deu certo para evitar que possa vir reocorrer o mesmo problema que tivemos. E a última etapa do MASP, a 8ª etapa, é a etapa de conclusão. Na etapa de conclusão nós temos a meta de fazer um fechamento e tirar lições aprendidas daquilo que nós estamos tratando. Aqui nós vamos utilizar as ferramentas de registros. Registrado através de uma ata de reunião, através de um relatório de MASP. É isso que nós vamos pegar para levantar dados e guardar junto com todas as outras ferramentas que nós utilizamos para criar dados e desses dados tirar lições aprendidas para que possamos aplicá-las lá na frente, quando de repente a empresa tiver um outro problema semelhante a esse, no outro processo, com uma outra determinada peça. Então o MASP, essa sequência dessas 8 fases, é importante que nós não pulemos nenhuma fase, não é? Que sigamos cada fase desse estudo para que a ferramenta possa ser bem aplicada e ela traga aí resultados excelentes, resultados que possam trazer grandes ganhos para a empresa. Bem, é isso, pessoal. O MASP é essa ferramenta onde nós aprendemos hoje as etapas dela. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se quiser comentar, para que mais e mais pessoas possam ouvir e aprender sobre essa ferramenta. Eu lhe convido a fazer isso, porque aqui a qualidade é sem limites.